Bom dia, gente! Então, vamos começar a nossa live hoje, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre o sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. A gente ouve falar muito, né? Ah, Deus é o Deus do impossível, Deus é das causas impossíveis, o que não é possível para o humano é possível para Deus. E hoje a gente vai mostrar para vocês como a ação de Deus pode ser fisicamente sobrenatural mesmo na nossa vida. Lembrando que nós não opinamos, a ideia desta página não é opinar, é usar tudo história bíblica e interpretação bíblica. Então não é nada místico, esotérico que a gente tenha tirado de outras fontes, é tudo da Bíblia. Lembrando que a Bíblia, antes de ser um livro antes de ser um livro espiritual, religioso, ou qualquer coisa desse gênero, a Bíblia é um livro histórico, tá? Então aqui dentro tem histórias que muitas delas estão cientificamente comprovadas, inclusive algumas que a gente vai relatar hoje, que aconteceram no Antigo, no Novo Testamento, tá? Então, assim, qual que é a intenção dessa página? A intenção dessa página é tocar algum coração, né? Se alguém já ama Jesus, mas se sente um pouquinho distante, que isso seja mais acessível, né? Às vezes a interpretação bíblica ela é um pouco complicada mesmo, e nós estamos aqui para auxiliar que isso seja simples, porque o amor de Jesus por nós, ele é simples. Ele está dentro da gente, então ele é tão pessoal, o amor de Jesus, que a gente quer que quem assista os vídeos sinta esse amor, né? Tem gente que não tem vínculo com religião, não vai à missa, não vai a culto, mas se sente conectado com Jesus de alguma forma, e a nossa intenção é falar sobre Jesus, tocar algum coração. Quem for ateu, se quiser assistir por mera curiosidade, também é bem-vindo. A gente também se disponibiliza a responder dúvidas por direct. O que a gente não souber, a gente vai atrás. Nós somos estudiosos da palavra de Deus. Nós amamos estudar a palavra de Deus. Nós não temos retorno financeiro quanto a isso, não é nossa intenção. Temos a nossa profissão pessoal. Então, isso é bem uma missão mesmo, a vontade de proclamar a palavra de Deus adiante, porque quando a gente sente um amor puro de Jesus Cristo no nosso coração, tudo que a gente tem vontade é de passar adiante esse conhecimento. A gente quer que as pessoas à nossa volta, inclusive os desconhecidos, porque os desconhecidos são considerados nossos irmãos, a gente tem vontade que sintam esse amor também, tá? E hoje a gente quer mostrar que isso é sobrenatural. A nossa vida na Terra, ela é um milésimo do que está acontecendo no universo. Então, o universo celestial, a quantidade de anjos, a Bíblia cita miríades e miríades de anjos, eles usam essa medida, isso quer dizer milhões e milhões de anjos. Então, o mundo celestial, ele é infinitamente maior do que o nosso mundo terreno. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O meu convidado é o meu pai, meu querido pai terreno. Nós vamos falar sobre o nosso pai comum, que é Deus, né? E só para dizer para vocês que o que eu e o meu pai vamos fazer hoje aqui, conversando sobre a Bíblia, é o que a gente faz sempre. A gente faz todo dia isso. A gente discute sobre a passagem do dia, ou se eu tô lendo uma passagem na Bíblia e eu me interesso, eu mando para ele e vice-versa, e aí a gente interpreta, cada um dá o seu ponto de vista, porque assim, todos nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a gente tem o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele conversa pessoalmente com cada um de nós. Então, pode ser sim que a tua interpretação de uma passagem seja uma e a interpretação do outro seja outra e nenhum dos dois estejam errados, né? Porque o Espírito Santo, ele usa a mesma fonte
para falar coisas diferentes para as pessoas. E é o que elas estão precisando ouvir, geralmente, né? Então, só para vocês entenderem por que é legal conversar em mais que um, por que Deus diz, onde dois ou mais estiverem, lá eu estarei. Porque quanto mais pessoas estiverem falando sobre a palavra, mais perto a gente chega do núcleo do que Deus queria dizer para nós, porque a gente vai agregando informações, né? E o que o outro sentiu no coração, às vezes tu pensa, eu não pensei dessa forma, mas isso faz sentido para mim. Daqui a pouco o que ele interpretou era mais para ti do que para ele. Então o Espírito Santo fala através dos outros também. Então agora eu vou chamar o meu pai. É a primeira vez que eu faço isso, então talvez dê uns paranauê aqui, mas vamos tentar. Aqui. Deu certo, glória a Deus. Estou vendo um quadro, mas é da casa do meu pai. Oi, pai, bom dia. Bom dia a todos. Estão ouvindo bem aí? Nem perguntei se estavam ouvindo, mas acho que pela interação estão. Pai, eu Tá. queria que tu se apresentasse primeiro, porque esse vídeo também vai ficar salvo, e aí se outras pessoas assistirem, entendem quem somos nós, né? Bom, eu vou me apresentar da forma como a Pauline se apresentava até um tempo atrás. Eu sou o pai da Pauline. A Pauline dizia que era minha filha. Agora eu digo com muito orgulho, eu sou o pai da Pauline. Pai da Lorien, que está presente aqui, pai da Mariana, e com muito orgulho, pai das três. Muito, graças a Deus, por um milagre, um cara que nem eu teve umas filhas tão maravilhosas. Bom, Uhum. eu moro em Caxias, a gente mora em Caxias, graças a Deus também, todos na mesma cidade, todos juntos. E estamos aqui nessa caminhada, né? Vejo que tem muita gente amiga aí participando. Muito obrigado até a, A mãe, a Lorien também, a Monique. Bom, depois eu digo todo mundo, ou a Pauline diz. Obrigado por participar e aqueles que forem ver, sejam bem-vindos. Eu admiro muito essa página da Pauline, tenho acompanhado esse trabalho que ela faz, acompanhei ela quando ela iniciou, indiquei a Pauline para o Emaús, porque ela estava achando que ela não tinha fé. No fim, ela tinha uma fé muito grande, sim. Porque querer ter fé já é ter. Essa frase, quem fez o Emaús deve estar cansado de ouvir. E também fiz o meu primeiro cursilho lá em 82, participei de muitos desses movimentos de igreja. Hoje eu estou uma carreira solo, tentando ser apenas cristão no meio da multidão e, quando necessário, dar o meu testemunho. Agora é uma hora que a gente tem que dar o testemunho. Então, nas minhas andanças da vida, nos meus estudos, no meu conhecimento, que eu fui agregando, e na tentativa do exercício de ser cristão, eu fui aprendendo e me dando conta de muitas coisas. Inclusive, procurando conhecer até como são as outras religiões, qual é a relação, o Deus é um só, né? Então, qual é a relação que as outras pessoas têm, o conceito que elas fazem e a interpretação que elas fazem da, da existência de Deus na vida delas. Então, por que elas estão aqui no mundo? A Pauline falou da Bíblia. A Bíblia, antes de tudo, é um livro sobrenatural, que é o assunto da nossa live de hoje. Ele é um livro sobrenatural porque ele foi ditado, inspirado por Deus. Então, tu vai procurar isso na ciência, não tem justificativa. Como é que Deus vem aqui ditar um livro? Podem tentar. Os espíritas têm, por exemplo, os médios que percebem a inspiração e escrevem livros e eles justificam cientificamente, porque para tudo existe uma explicação. Para o milagre não existe uma explicação. A Pauline pode depois falar algumas passagens aí do Antigo Testamento, e eu diria assim que a Bíblia também é dividida em duas partes.
Os milagres que acontecem na Bíblia são divididos em duas partes, assim como toda ela, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus fazia os milagres, operava os milagres através das pessoas até para ganhar guerras. Até eles sentiam que era até para eliminar o inimigo. Não se pode dizer, por exemplo, que Davi matou o gigante por um milagre. A fé dele fez ele crer que ele podia fazer, e ele entregou nas mãos de Deus. Na verdade, o milagre é entregar nas mãos de Deus. Até queria fazer um parênteses, pai, sobre isso aí que tu falou do Davi, porque Deus, aquela frasezinha, né, que Deus capacita os escolhidos, Davi é um exemplo, um dos maiores exemplos da Bíblia disso, porque ele tinha 7 irmãos que eram soldados, e Davi, por ele ser pequeno, ele cuidava das ovelhas da casa. Então, como é que é a ação de Deus, né? Ele escolhe pessoas improváveis para fazer milagres estupendos, né? Então, Davi foi o maior líder do povo, líder soldado, né? Porque o Moisés foi o maior líder, mas ele não era soldado. Moisés era um líder que comandou oratoriamente o povo e conseguiu a lei por escrito, né? Mas Davi, ele virou um soldado, sendo o menorzinho da família. Então, é legal a gente puxar esse gancho da gente pensar assim, mas eu não sou capaz para isso aqui. Ai, pai, eu tenho a sensação que Deus está me pedindo isso, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Davi era minúsculo, mas ele jamais titubeou, ele jamais achou que ele não era capaz. O que ele pensou? Ele pensou baseado nas experiências dele. Eu já matei leão, eu já matei urso para cuidar das minhas ovelhas. Eu posso matar um gigante. Então, ele não se focou no que ele tinha de pequeno, que era a estatura dele, a experiência dele, que nunca tinha lutado em batalha. Ele não se focou no que ele tinha em pouco, ele se focou no que ele tinha em mãos. Então, quais as tuas ferramentas em mãos, né? Eu tenho a minha experiência de vida. A minha experiência é que pode levar toda a ação de Deus sobre uma nação. A gente consegue salvar as pessoas que estão à nossa volta se a gente deixar Deus agir. E Deus quer agir nos improváveis. Pode continuar. Bom, eu vou aproveitar o teu gancho, mas antes eu quero dar um bom dia especial para Carla, que chegou agora, irmã da Vera. E não sei se eu falei da Lorien, da Livni. Bom dia, eu só vejo um pedacinho aqui daqueles que entraram. A Maria, mãe da Mônica. Falaste de 2 figuras improváveis que foram milagres, né? Porque o Davi e o Moisés foram milagres. Mas tem uma anterior a eles, que eu acredito um milagre muito grande também, que foi o José do Egito. Que ele é que inspirou o faraó a se preparar para toda aquela seca e toda aquela dificuldade que eles iam passar. Mas não foi ele, foi Deus que inspirou a ele através de sonhos. E Deus fala muito ele interpretava os sonhos, né? Eu acho que tu pode falar um pouquinho também do São José dormindo. Tu conhece do São José dormindo? Sim. O que acontece? Deus, ele fala com nós através de sinais, né? E ele usou profetas e pessoas na Bíblia de diversas formas, ele usava sinais. Então, para um ele usava interpretação de sonhos, para outro ele dava poderes de fazer coisas. Por exemplo, um profeta conseguiu curar toda uma água que estava contaminada, né? Moisés não tinha dicção boa, ele era gago, mas Deus disse, não, o teu irmão vai falar junto contigo para o povo, né? Então Deus, ele fala através de sinais. Vamos falar primeiro de José, né? Que eles eram em 12 irmãos, e os irmãos dele, o pai dele, que era Jacó, ele tinha mais que uma esposa. Só que a esposa que ele mais amava era infértil. Mas ela teve um filho que era José. Depois de muita oração, ela acabou tendo um filho que era José.
E aí, então, esse filho era muito amado por esse pai. Não quer dizer que os outros não fossem amados, mas eles sentiam que ele tinha uma proteção maior, mas até por ser um dos filhos mais novos também, né? Então, ele protegia esse filho. E os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele. E um dia ele teve um sonho que ele ia estar numa posição maior do que todo mundo. E os irmãos ficaram muito bravos com isso. E jogaram ele num poço. Aí se arrependeram de ter jogado ele num poço. Disseram, não, nós não vamos matar ele, né? Vamos com mais calma. E aí estava passando uma caravana do Egito. Eles venderam ele como mercadoria. E aí, no Egito... Então, a gente vê assim, ó. Às vezes a gente quer voltar para casa, quer voltar para as nossas origens, quer voltar para o nosso porto seguro, que a gente acha que é seguro, né? Mas Deus tem planos maiores para a gente. E às vezes o caminho que nos dá medo, que é incerto, vai nos levar para uma posição que a gente vai salvar até a nossa família. Porque José, ele foi conquistando aquele faraó baseado nos sinais que iam aparecendo para ele. E Faraó botou ele numa posição muito alta, porque ele disse assim, tu tem mais capacidade que eu para gerir esse povo. Porque ele sonhou com a seca, né, que nem tu disse que ia acontecer. E daqui a pouco voltaram os irmãos e o pai dele conseguiu salvar até a família dele. Tanto que formou-se as 12 tribos de Israel baseado nesses irmãos. Né? Então a conversão foi tão grande. Deus já tinha planejado tudo isso na cabeça dele. Então quando a gente está passando por uma situação difícil... Pensa, pera, eu tô muito nervoso para essa situação, eu não sei o que eu vou tirar daqui, mas nem sempre tu vai descobrir na hora. Às vezes tu vai descobrir daqui muitos anos. O povo de Israel chegou na Terra Prometida 40 anos depois. Né? A gente tem que ter paciência no trajeto. No trajeto eles foram aprendendo o que Deus queria deles. Então a gente tem que aproveitar esse trajeto também, e não ficar só de olho no ponto final, no ponto final, né? Eu queria aproveitar um gancho contigo. A Bíblia nos relata muitos milagres, mas nós temos milagres que acontecem diariamente conosco. Coisas que poderiam parecer impossíveis ou coisas que, se não fosse pela ajuda de Deus, não teriam acontecido. Mas eu acredito assim que todo milagre deve operar uma mudança na tua vida. A partir do milagre, a tua vida tem que mudar. Quer dizer, Deus chegou no limite, Deus te ajudou, mas daqui para frente, né, tu tem que continuar sendo esse milagre que aconteceu, testemunhando, né? No caso do José, o milagre aconteceu quando ele teve os sonhos, né? Toda a vida dele foi um milagre. Quer dizer, ele já nasceu no improvável, ele se salvou lá dos leões, ele foi parar no Egito, ele estava na cadeia, daí depois ele começou a interpretar os sonhos. Mas se ele não tivesse operado depois, ele por si ido lá falar com o faraó, olha, chamaram ele, porque ele interpretava sonho, mas ele ter feito o que ele fez, não ia ter tentado nada o milagre do sonho dele. Da mesma forma, o Davi, se ele não tivesse dito, não, eu vou lá e vou guiar o povo depois disso. E ele guiou o povo. Quer dizer, matar o gigante foi o de menos ali na história. Depois é que ele teve uma vida que, né, senão ele só seria o Davi que matou o gigante. Em vez ele foi o Davi que escreveu, que produziu, e que uniu uma nação, e que foi um grande rei. Os salmos foram quase todos escritos por Davi, né? E outra coisa que é legal de ressaltar, que tanto Davi quanto José, eles eram muito humildes, né? Então, por exemplo, assim, Davi, ele veio antes de Saul, que era um rei, né? E aí ele ficou anos trabalhando para esse rei. E o rei meio que sabia que ele ia tomar o lugar dele, porque o rei tinha feito umas coisas erradas, e Deus já tinha dito através de um profeta, tu não é digno da unção que eu te dei, né? Então eu vou colocar outro rei no teu lugar. E esse rei tentou por muitas e muitas vezes matar Davi. Mesmo que Davi andasse com ele, fosse um servo amado do rei, diz a Bíblia que o rei amava ele, porque o rei tinha problemas psicológicos, e Davi tocava os salmos para ele, e a única coisa que se acalmava, não tinha Rivotril na época, né? O Davi era o Rivotril do Saul. Ele tocava salmos com a harpa, né?
E aí Saul se acalmava. Mesmo assim, às vezes Saul queria matar ele, porque o ego dele estava abalado, né? E Davi, mesmo tendo muitas oportunidades de matar Saul, ele recuava e dizia assim, ó, eu jamais encostarei a mão no ungido de Deus. Então seria legítima defesa, entendeu? Ele matar o cara, mas ele não matava porque ele tinha respeito pelo projeto de Deus. Se Deus um dia botou Saul numa postura de liderança, é porque ele merecia ser respeitado. E José a mesma coisa. José estava morando na casa do faraó, a esposa do faraó se engraçou para ele. E aí ele disse, não, tu é esposa do faraó, eu não vou nem te encostar. E aí o que ela fez? Saiu proclamando que ele tinha abusado dela. E aí José ficou na cadeia muito tempo. Muito tempo. E ele começou a interpretar os sonhos dos presos lá dentro. E perguntavam para ele por que ele estava preso, ele jamais disse que foi por causa dela. Ele era humilde e foi uma decisão do faraó, ele nunca deixou aquela mulher em situação, uma situação desconcertante, assim. Ele foi... Oi? Constrangedor, isso aí. Então, essa posição de humildade, né? Tudo, absolutamente tudo faz parte do projeto de Deus. E eu tenho que me colocar de humildade nessa posição e dizer, eu honro tudo que Deus planejou, mesmo que eu não concorde, porque a nossa opinião é muito rasa comparado. O Deus tá vendo lá na frente, sabe? Não opina muito, vai conforme a tua oração te mandar. Por isso que é tão importante a oração, né, pai? Então a Bíblia ela fala da história de um povo contando história de pessoas, né? Na verdade, nós devemos nos sentir capacitados para operar os milagres, né? Como eu estava comentando antes da live, Deus não escolhe aqueles que são os mais inteligentes, os mais cultos, ele capacita aqueles que ele escolhe. Então nós temos que mostrar que nós estamos a serviço dele. Que foi o caso dos apóstolos, que chegou um dia na história da Bíblia lá de Jesus, que ele disse, não, agora vocês vão pelo mundo ali e vão pregar e vão operar milagre. Quando vocês estiverem comigo, falando de mim, vocês vão ser capazes de operar milagres. Eles foram, e quando eles voltaram, Jesus perguntou, e aí, como é que foi? Eles disseram, os cegos enxergam, os paralíticos andam, né? Os mudos falam, os doentes foram curados, os mortos foram ressuscitados. Então, tudo que eles falaram era de doenças ou de dificuldades que as pessoas tinham, ou de problemas que não tinham cura. E eles tinham operado milagres. E eles eram pessoas comuns. Aliás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aliás, tem uma coisa, né, que Jesus diz com um testamento para nós que a gente deve considerar muito importante. E é ali que a gente opera o milagre. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Porque Ele é Pai e porque Ele pode. E não é porque é impossível que Ele não vai fazer. Até o impossível. Ele não falou, vocês podem pedir isso, isso, isso e aquilo. Ele falou, tudo o que pedires, Ele vos dará. Ele vai dar no tempo certo, Ele vai dar na medida certa, porque um pai, se tu pedir uma pedra, um pão, Ele não vai te dar uma pedra, Ele vai te dar o pão, né? Então Ele vai te dar aquilo que tu precisa. E quando ele disse isso, Ele não estava falando com os apóstolos, Ele estava falando com o povo. Então Ele não estava dizendo assim, isso aqui só serve para os meus apóstolos. Não, Ele está dizendo tudo aquilo que vocês todos que souberem dessa palavra, pedirem, vos será dado. E é até legal citar aquela passagem, pai, que um dia os apóstolos veem um cara lá, que nem andava com eles, expulsando demônios, né? E aí eles chegam para Jesus e dizem, olha, a gente viu um cara expulsando demônios em teu nome, mas ele nem anda com a gente repreendeu ele. E aí Jesus disse, vocês fizeram errado, porque todo aquele que é a favor de nós não é contra nós. Então, isso é legal porque
os milagres de Jesus, o amor de Jesus, a ação sobrenatural de Deus, ela não se limita a líderes religiosos ou pessoas que têm frequência de igreja, né? O sobrenatural de Deus, ele se concentra em pessoas que falam em nome de Jesus e que têm fé e que têm obras, né? E que têm amor ao outro. Se tu tá pedindo em amor ao outro, Deus vai conceder aquele milagre. Talvez não naquela hora. Esse é o temor de Deus, né? É saber que tudo ele pode. Mas será que ele quer naquela hora, né? Então é entregar e confiar que ele vai fazer na hora certa e se for bom para ti. Se não acontecer, é porque não era bom para ti aquilo. Era um desejo terreno teu, mas não ia agregar em nada na tua vida espiritual, que é essa que a gente tem que se focar. E também aquilo que eu falei antes, se não foi bom para ti, às vezes não é assim, às vezes é que se ele fizer naquele momento, não vai operar aquela mudança que tu precisa ter na tua vida. Todo milagre, ele requer depois uma mudança, certo? E senão tu não te deu conta do milagre, ele não aconteceu, né? Ali a física quântica explica, o que tu não te deu conta não aconteceu. Então, se tu te der conta do milagre, tu diz, não, aqui Deus operou. Opa, cara, eu sou filho dele, ele está me ajudando, ele está me conduzindo aqui no meu caminho, né? Eu acho que ali é a grande importância de acontecer o milagre, não é só ele acontecer, é tu te dar conta e a tua vida mudar por causa disso, né? Eu tenho muitos milagres que eu estou pedindo, mas talvez eu ainda não tenha aprendido o suficiente para que aquele milagre se realize, né? Talvez eu não tenha chegado no ponto de que aquele milagre vai ser útil para mim. Queria dar... Monique, tudo bom? Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui. Agradecer que são 9 pessoas 9 com a gente, né? São 9, que estão participando dessa live. Fazer propaganda da Pauline, sou fã dela, eu sou fã tua também, teu também, Monique. Agradecer a presença da Jaque e da Vera, que estão aqui, pessoas muito queridas, né? E todas as outras pessoas que estão presentes. Eu sei que sábado de manhã a gente tem o que fazer ou dormir, né? Que é o mais natural, mas vocês estão aqui. Já sou fã de todo mundo aqui, tá? Então Jesus foi gerado... Não, pode falar. Fala. Conclui aí. Depois eu vou falar aquelas 2 passagens. Tu vai falar das 2 passagens. Por um milagre, né? Então a anunciação dele, durante todo o percurso da Bíblia, ele foi anunciado. Porque assim, os milagres que Deus operava na Bíblia, eles eram nas pessoas, mas eram muito mais nos povos. E hoje a gente está querendo que o milagre seja operado na gente, no meu eu. Por quê? Porque eu não consigo salvar a tua alma, eu consigo salvar a minha alma. Eu posso, eu vou responder perante Deus pelas minhas atitudes. Então eu quero que ele opere o milagre de eu ser um filho que é de acordo com o que ele espera em mim. Claro que eu peço um milagre para pessoas que eu gosto, certo? Mas primeiro de tudo a gente tem que pensar na alma da gente, se o caminho que a gente está seguindo é o caminho certo. E ali vem a fé. Então, a Pauli comentou outro dia numa outra live que a gente participou, que ela se lembra que um dia ela disse para mim assim, eu queria ter mais fé. E eu disse para ela, a criatura do universo que tem mais fé é o demônio. Porque ele está combatendo Jesus e Deus. Então ele sabe que eles existem. Fé é tu acreditar em Deus, em que ele pode fazer. E ele combate diuturnamente. E a maneira mais forte que ele tem de combater Deus é tentar nos convencer que Deus não existe e que ele não existe. Então, vamos primeiro de tudo ter fé. Fé em Deus e fé no demônio, mas uma fé diferente. O demônio é o maligno, é a forma como se expressa todo o lado ruim que nós temos. E nós temos, porque nós somos dominados pela matéria, nós não somos só espírito.
E ele age na matéria. Ele age na matéria para minar o nosso espírito. Então, toda vez que a gente pedir um milagre, a gente tem que ver dentro do nosso coração se nós estamos pedindo um milagre para o bem. E nós temos que imaginar como será a nossa vida depois desse milagre. Pode falar, Paulinho. Bah, agora me deixou sem palavras. Não sei como é que eu vou encaixar o que eu queria dizer aqui. Mas como a promessa da live de hoje era falar sobre a ação sobrenatural de Deus, eu queria citar duas passagens, sem ler, vou falar assim, ela louca, das passagens que Deus age fisicamente no plano terreno. Porque que nem tu disse outro dia, pai, eu queria que tu falasse aquilo que tu falou sobre o controle de Deus, sobre a gravidade, sobre... que tu conversou com o Humberto um dia, que era um amigo nosso que sempre, ele era espírita, mas ele conversava muito com a gente tinha um grupo que era nós três, e a gente falava muito sobre nosso ponto de vista. É tão legal isso, se tu conversa sempre com pessoas que têm o mesmo ponto de vista que tu não cresce, né? E se tu tá aberto a ouvir o ponto de vista das outras pessoas, que têm vidas muito diferentes da tua, ela tem um trajeto para chegar até lá naquela opinião, né? Então vai te agregar o que ela aprendeu. E aí eu vou contar as passagens e tu fala sobre aquilo, tá, pai? Então, assim, tem duas passagens que são comprovadas cientificamente, são passagens que foram realizadas há 5.000 anos atrás, entendeu? Datado mais ou menos, né? Não tem como dar certeza. Mas, assim, Josué foi o cara que Moisés pegou o povo do Egito, ficou 40 anos ensinando esse povo as leis de Deus, né? Tanto que a gente tem as tábuas da lei, até hoje se tem as leis de Deus que Deus entregou e escreveu com o próprio dedo para Moisés, né? Moisés ensinou esse povo por 40 anos como que ele poderia... Qual que é a intenção de Deus quando ele separou esse povo? Que esse povo se diferenciasse nos povoados onde eles fossem morar. Todo mundo que olhava para os costumes daquele povo e para o jeito que eles agiam um com o outro, pensava assim, esse é o povo do Deus de Israel. Então, o povo, Deus doutrinou aquelas pessoas para que elas se diferenciassem dos povos, porque eles iam se infiltrar em povos que eram profanos, povos que tinham a sexualidade muito aflorada, assim, não se respeitavam, não tinham valores familiares, não tinham nada. Então Deus ficou doutrinando por 40 anos, passou 2 gerações aquele povo, para depois ele poder entrar em outros povoados e já tá com a cultura enraizada, né? Só que Moisés não entrou com o povo na Terra Prometida. Ele ensinou tudo que ele sabia para Josué. E Josué era um guerreiro. Então ele ia ser o líder que ia chefiar aquele povo para entrar nas regiões, né? E aí aconteceu uma certa situação em um dos povos que eles iam invadir. 2 pessoas daquele povo fingiram que eram de outro povoado e fizeram com que Josué criasse um elo com elas. E aí, criando um elo com elas, ele criou um elo com o povo. E aí ele fez uma promessa. Então, ele honrando essa promessa, isso é outra lição que a gente tem que aprender com a Bíblia. Não importa com quem tu fez uma promessa, tu tem que honrar aquilo, mesmo que seja o teu inimigo. Deus, ele age na vida das pessoas que foram justas e honraram promessas. Não importa se tu fez uma cagada, tu vai ter que honrar aquilo. E aí, então, resumindo, quando o povo veio pedir ajuda para ele, o Josué disse assim para Deus numa oração, orando, né? Vamos pegar isso como exemplo também, sempre em oração. Deus, se a gente entrar nesse povoado, já está no fim da tarde. A gente vai perder a luta, porque nós somos em menos do que aquele povo. E o que Deus fez? Ele retrocedeu o sol. E fez com que ficasse dia para eles lutarem, e eles ganharam a luta. Outro momento foi o rei Ezequias, que era um rei que não era um profeta, mas ele recebia mensagens de um profeta que era o profeta Isaías. E ele respeitava muito Deus de Israel. O
que é o nosso Deus hoje, né? Passou a ser propriedade nossa depois que Jesus veio. E esse rei respeitava tanto Deus que ele terminou com templos idólatras, ele terminou com toda a profanação da cidade, ele fez com que a cidade ficasse nos trinques, como Deus pediu na lei. Só que Isaías foi na casa de Ezequias e disse assim, arruma a tua casa que tu vai morrer hoje. Porque Ezequias tinha uma doença que hoje os estudiosos entendem que era um câncer. E aí Isaías foi embora. E Ezequias se prostrou no chão e começou a citar tudo que ele tinha feito por Deus. Então isso também é uma lição de como orar. Tu pode fazer uma lista de coisas que tu tem consciência que tu fez por Deus. Assim, ele disse, eu não queria morrer hoje, eu tinha planos para minha vida. E aí Deus tocou o coração de Isaías e disse, volta. Diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E aí Isaías voltou e aí Ezequias diz assim, mas como é que eu vou acreditar que eu vou ganhar esses 15 anos de vida? E aí Israel disse assim, tu pode escolher se a tua sombra volta 15 graus ou ela vai 15 graus para frente. E Ezequias escolheu que ela voltasse 15 graus. E o tempo voltou 15 graus. Então hoje os estudiosos, quem estuda o tempo, né, de vida da Terra, faz um cálculo da rotação solar. E esse cálculo não batia desde o início da civilização até os dias de hoje. E quando eles colocam essas passagens aqui no cálculo, fecha. A rotação solar fecha. Então essa retrocessão do Sol e da sombra, ela precisa entrar no cálculo de cientistas para dar certo o que aconteceu com o nosso sistema solar. Então quer dizer que Deus interferiu fisicamente na Terra em favor de uma pessoa. Tá contigo, pai. Agora eu vou ferrar contigo. A gente tinha um grupo, eu, a Pauline e o Humberto. Humberto é, assim, grande amigo meu. Eu conheci ele, eu não tinha 30 anos ainda. Não tinha nascido a Loriene. E eu tinha a Vepac aqui embaixo de casa e ele entrou lá vendendo anúncio do Pioneiro. Aí a gente foi ficando conhecido, mas apenas conhecido. Aí um dia a Pauline teve leucemia. E o Humberto passou todo o período rezando por ti. E ele era espírita, mas me ajudou muito na fé, muito. E até hoje eu acredito que eu falo com ele. Então a religião não tem muito a ver com a nossa vida. O Deus opera os milagres na gente. E ele faz com que a gente opere milagre também. O Humberto operou milagres, mesmo não acreditando neles. E o Humberto, a gente não citou, ele morreu esse ano, né? Teve uma parada cardíaca e foi um furo muito grande na nossa vida, minha e do meu pai, porque é muito difícil, não sei se quem está assistindo se identifica com isso, mas é muito difícil tu encontrar pessoas que queiram falar de Deus com nós. As pessoas estão muito preocupadas com a vida delas, com o que vão vestir, com o que vão comer, que Jesus disse que não é isso que a gente tem que se preocupar. Olhai os lírios do campo, eles têm a roupa mais bonita do que Salomão, que foi o rei mais poderoso da terra. Olhai os pássaros que têm que comer todo dia. Aí Jesus diz, vocês não são mais importantes que os pássaros para Deus? Sabe? Então é muito difícil tu encontrar alguém que ore contigo, que fale sobre a palavra, que debata, sabe? Não precisa concordar sempre, mas falar de Deus é trazer Deus para a conversa, gente. E o Humberto, ele estava na conversa com nós sempre, nós três. Então a gente sente muito falta desse nosso amigo. Ele tinha assim uma visão muito linda sobre Jesus, mesmo sendo espírita. Então a gente usa a Bíblia como interpretação, né?
mas os espíritas também usam e eles conseguem interpretar da forma deles. A gente tem a nossa visão, mas convivam com pessoas que orem com vocês, convivam com pessoas que falem de Deus com vocês, porque essa ação sobrenatural de Deus, ela fica muito palpável quando tu tem uma intimidade com Ele. Porque Jesus andava com Moisés. A Bíblia diz que ele olhava face a face Deus. E teve um momento que ele ficou tão íntimo de Deus que o rosto dele reluzia e ele tinha que usar um pano no rosto. Porque as pessoas que não tinham esse contato com Deus não conseguiam olhar para o resplendor do rosto de Moisés, que era uma pessoa gaga, uma pessoa que nem nós, uma pessoa que nem foi criada pela família biológica, sabe? Então, a gente resplandece o amor de Deus quando a gente se torna íntimo dele. E a gente consegue ficar muito íntimo de Deus quando a gente tem contato com pessoas que falam de Deus. E se a gente não tem contato com pessoas que falam de Deus, fala de Deus para elas saberem que esse contato é possível, porque às vezes a pessoa nem sabe que esse contato é possível. As pessoas acham que isso aqui está muito distante delas. Não tá, tá acessível para todo mundo. Espera aí que a Ruth começou. Vem cá. É ao vivo, estamos ao vivo, pessoal. Então, acho que para concluir, né, pai, que já é 5 para as 8, eu acho que essa é a mensagem final, né? Era 15 minutinhos que a gente tinha proposto, né? Mas eu acho que é importante esse fechamento, né? A ação sobrenatural de Deus, terrena, física, ela acontece para todos. É só tu se colocar a serviço dele, ter humildade, honrar o teu caminho aqui na Terra, né? Então, pode dar tuas considerações finais aí, pai? Só para completar, então, já estou bem. Essa convivência que eu tive com o Humberto e que eu tenho com outras pessoas de outras religiões também, não contamina a minha fé e a maneira como eu enxergo a ressurreição, os milagres, o poder de Deus. Não contamina, muito pelo contrário, ela enriquece. Eu aprendi muito convivendo com os espíritas. Eu trabalhei na imobiliária lá do Humberto, que é um centro espírita, dei palestras lá, e sempre fui muito bem recebido. Só que o espiritismo não é uma religião, ele é uma filosofia, e aqui no Brasil misturaram um pouco as coisas, mas é uma filosofia. E como filosofia, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Nós podemos até falar disso depois, um outro dia. Toda a ciência nasceu porque alguém pensou ela, um dia pensou, a matemática, a química, etc. E a filosofia, o espiritismo, ele quer provar os fatos pela ciência. Como o motivo da nossa live hoje é o sobrenatural, nem tudo se explica. E nem tudo merece uma explicação. A explicação, às vezes, acaba em 2 letras, fé. Então, vamos procurar ter fé, mas como eu falei, a fé tem que ter obras para valer. A fé tem que provar quem tu é. Tu tem que apontar o caminho com a tua vida, não com o teu dedo. Foi um prazer ter falado com você. Se tu quiser me convidar de novo, vamos achar um outro assunto. Eu tenho 2 sugestões muito boas, então a gente vai conversar. E estou à disposição. Com certeza. Não faço mais live sozinha. Agora tu se lascou. Então, a gente tenha um bom fim de semana. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos continuar em oração, que a nossa vida é uma oração diária. Obrigada, Pai, por ter vindo, por ter ensinado a gente. Tu sempre me ensinou desde pequena. Estou muito honrada de ser tua filha, né? E sempre te chamei de plano B, né? Continua até hoje, esse cargo é teu. E é isso, obrigada a todos que assistiram e os que vão assistir. Tchau, tchau.